Guerra no Oriente Médio. Bom, a gente está em contato agora com Jonathan Conricus. O Jonathan é porta-voz do Exército de Israel, das Forças de Defesa de Israel. Gentilmente forneceu um pedaço do seu dia, obviamente atribulado, para conversar com o ouvinte da BandNews FM. O Jonathan fala inglês, não fala português. A gente vai conversar em inglês com ele, então peço um pouco de paciência ao ouvinte também, já que esse apresentador está com o inglês um tanto quanto enferrujado, mas a gente vai conversando em inglês e traduzindo para o português à medida que as respostas forem dadas. Mr. Spokesperson, thanks for being here, thanks for bringing information for our audience here in Brazil. I was explaining to our audience that I'm going to make you questions. Yes, that you're going to translate. Yes. I understood. Yes, that's correct. I'm going to talk to you in English and then translate. Well, my first question concerns about the hostages. You released a few hours ago some hostage nationalities, amongst them Brazilians. Would you have detailed information regarding names or any other further information about those Brazilian hostages? Yes. Hello. Bom dia. Thank you for having me here. But before I answer your question about hostages, which I know is at the top of your list of interest as Brazilians, I'd like to say that it's important to understand that today Israel is at war. This is not another round of conflict in the Middle East. This is a war that has been forced upon Israel by an ISIS-like organization, Hamas, which has butchered our civilians, and we have sustained more than 1,200 casualties. So these are numbers that are unprecedented in our history, and our response against this atrocity will also be unprecedented. I can make a pause for you to translate. Yes. Ele me disse que antes da gente falar sobre os reféns, eu perguntei a ele a respeito de informações detalhadas sobre reféns brasileiros. É importante que se diga que Israel foi vítima de um ataque terrorista sem precedentes na história do país e que a resposta também será imprecedente. Disse que o ataque foi aos moldes daqueles que são realizados pelo Exército Islâmico, uma violência inédita e, enfim, tinha a mensagem institucional, digamos assim, do Exército que ele gostaria de ter transmitido aqui ao nosso ouvinte antes de mais nada. Okay, you can go on. Thank you. And regarding the hostages, there are many dozens of Israelis and other nationalities, civilians and military, being held in Gaza by Hamas. We are talking about, amongst others, women, children, elderly people, disabled people, and even infants and babies. And I also have reports of a Holocaust survivor who is among those being held captive by Hamas. There are also many people from other nationalities, some of them dual nationalities, and some of them not only other nationalities, and I will continue about the Brazilians in the next sentence. Perfect. Ele disse que há dezenas de reféns, não há um número exato, mas que há entre eles civis, militares, mulheres, crianças, crianças de colo, inclusive bebês, e até uma pessoa sobrevivente do Holocausto. Me ajuda aqui, Sheila, estou esquecendo algum detalhe? Não, foi isso, né? Pessoas com dupla nacionalidade. Pessoas dupla nacionalidade, inclusive bebês, crianças. Várias nacionalidades, israelenses, de várias outras nacionalidades. Ele disse que estão em Gaza, né, Megali? A gente consegue confirmar a localização. Sim. Seria interessante. Are they being held, before talking specifically about the Brazilians, are they being held in Gaza? And the IDF has any detailed information about where exactly in Gaza are those people? Yes, at this stage we assume, and this is, we are at war. There is lots of disinformation and what we call fog of war. So at this stage we assume that they are held in Gaza, that they are hidden underground in Hamas bunkers. Hamas are
cowardly terrorists, and they hide under the ground, under their own civilians when there is fighting. And we assume that this is also where they are holding our hostages. Sim, eles têm mantido os reféns em bunkers subterrâneos, numa atitude, nas palavras do porta-voz covarde do grupo Hamas. Bunkers do próprio Hamas, bunkers do próprio Hamas, que não estão disponíveis para a população, mas que são utilizados pelo Hamas. E ele chama a atenção que, nesse momento, há muita desinformação circulando a respeito daquilo que ele chama da névoa da guerra, né? Que as coisas não são vistas e ditas tão claramente. Mas essa é a informação que o exército israelense tem neste instante. Well, regarding the Brazilian hostages? Yes, I understand that the Brazilian Ministry of Foreign Affairs has confirmed, and what I say is based on open source information, that there are indeed Brazilians that are held. Some are defined as missing, and some, according to the Brazilians, are defined as being captive. There is lots of information out there, and the situation is very, very fluid and dynamic. But that is the understanding and the information that we have now. That is what we understand that also Brazilian authorities are aware of. So, as far as I understand, bom, ele diz que, de acordo com as informações que ele tem recebido do governo brasileiro, há brasileiros, ele não fala em números, não tem nomes, mas que há brasileiros que são considerados desaparecidos, que, portanto, fazem parte dessa lista de reféns. So, as I comprehend, your information regarding Brazilian hostages, your source is the Brazilian government. Does that go for all the other nationalities? Is that correct? No, it's a mix of sources, open source intelligence, and of course information from various governments, and also information that we have been able to accumulate from putting the pieces of the puzzle together on the ground. You must understand, there were entire communities along the border, like Kibbutz Be'eri, Kibbutz Nachal Oz, and other communities where Hamas went in and they massacred hundreds of people, killed them in cold blood, and they took others from the community into Gaza. We are now in the process of matching who is dead, who is missing, and who is most likely presumed to be held hostage by Hamas. And it's a long process, and it is a very complicated situation, something that we have never faced before, and I don't think that any country has faced this like what we are facing now. I see. Ele disse que as informações a respeito dos reféns vêm de várias fontes, incluindo governos estrangeiros, mas muitas vezes de depoimentos pessoais, por exemplo, de moradores de comunidades como os kibbutz, que foram assassinados, mas muitos não foram mortos e foram levados pelos terroristas. Então, nesse momento, o governo de Israel está numa fase de cruzamento de informações para entender exatamente quem está desaparecido, quem foi assassinado no atentado do último sábado. Well, regarding the war itself, you said that Israel was target of an unprecedented terrorist attack, and the response will also be unprecedented. Is troop on the ground operation imminent in Gaza? I mean, in the next hours? Yeah, I'm, for obvious reasons, not going to say on open media when and what we are going to do. Sure. But I can say that we have mobilized hundreds of thousands of reserve soldiers, and they are from infantry, armor, artillery, combat engineers, and intelligence and logistic units, and they are in the south preparing for future missions. Our aim is to dismantle all of Hamas' military capabilities so that at the end of this war, Hamas will never again have the ability to do such a horrible, atrocious crime that they did against Israel. Is it fair to say that according... Vamos traduzir. Ele não vai... perguntou sobre a guerra e uma incursão por terra. Isso. Se haveria nas próximas horas, Obrigado, né? O que dava pra gente esperar. E ele disse que por motivos óbvios
É uma questão É uma estratégica. questão E que ele estratégica, não mas poderia disse que responder. militares de todas as categorias, de todas as patentes, de todas as especialidades foram convocados e que, ao fim e ao cabo dessa operação, Israel, o Hamas nunca mais terá capacidade de fazer aquilo que fez no último sábado. Would it be fair to say that, according to Israeli intentions, Hamas will no longer exist after this war? Yeah, I am not going to go into speculations. We are focusing on the military level, and this is going to be a long and hard and bloody war. At the end of it, what we want to achieve is that Hamas has no more capability to strike Israel. Beyond that, I wouldn't like to elaborate. Perguntei se seria justo dizer que, de acordo com as intenções de Israel, o Hamas deixará de existir depois dessa guerra. Ele disse que preferia não fazer esse tipo de especulação, mas que poderia dizer que essa vai ser uma guerra longa e sangrenta. Bom, o meu inglês para fala é péssimo, vou pedir a sua ajuda, Megali. Para falar sobre o Hamas ainda, porque ele falou sobre inteligência e informações de inteligência. Há algum contato oficial por parte do Hamas? Porque a gente sabe que o Hamas é um grupo político estabelecido na faixa de Gaza. Sim. My friend here wants to know about intelligence and intelligence information. The question is, Israeli government is keeping any kind of contact with the political arm of Hamas? We are at war against a terror organization that has murdered more than 1,200 Israelis. What we are focusing now is on fighting and taking away its military capabilities. I am not aware of any such communications. And by the way, we don't distinguish between the so-called military parts and the political parts of Hamas. That's a foreign and artificial distinction. From our perspective, Hamas is one organization. They are a terror organization, a bloodthirsty, inhumane, ruthless and cruel terror organization. And we are now focused on fighting them and taking away their military capabilities. What about any kind of negotiations with... Traducción. Excuse me? You translate? Oh, sure. It was like anyway, ele me pediu para traduzir. Disse que o país está em guerra e que até onde ele sabe, estou resumindo aqui bastante, porque ele repete bastante o fato de Israel ter sido atacado brutalmente pelo Hamas. Até onde ele tem conhecimento, não há nenhum tipo de contato com nenhuma liderança do Hamas. Okay, back to the questions. What about any kind of negotiations with foreign governments regarding the safety for Gaza civilian? Yeah, there are. I've heard reports about communications with Egypt and, of course, the US. But at this stage, we are. I must say that I, as a spokesperson of the military, we are focused on dealing with the enemy and fighting the enemy. We are at war against Hamas, and there are many things happening for sure at the diplomatic level, international level, and I'm sure that the Ministry of Foreign Affairs is doing many things, and the Prime Minister. I am less up to date on that. What I can focus on is what's happening on the ground, underground, and above the ground in the military scope. That is what I am focused on. Bom, obviamente ele disse que há uma preocupação com civis, que há uma negociação sendo conduzida com o Egito, com os Estados Unidos, mas sobre a qual ele não tem mais detalhes e que, neste instante, ele, como porta-voz das Forças de Defesa de Israel, está mais concentrado na questão da guerra em si, das tropas, da iminente invasão, enfim, dos detalhes da própria guerra, do próprio conflito iminente entre Israel e Hamas. Mais perguntas? Bem, o presidente Lula, ele emitiu uma nota agora, né, falando recentemente, pedindo cessar-fogo. É claro que é um pedido que todos querem, mas que a gente sabe que dificilmente deve acontecer agora. O que ele pode falar sobre um cessar-fogo neste momento, já que a faixa de Gaza está sendo bombardeada? Our president, Luiz Inácio Lula da Silva, who is also the current president for the Security Council for UN, has just tweeted
a long text in which he asks for a ceasefire a ceasefire to protect the lives of children and babies. So children and babies and women can be evacuated from Gaza. Is that a possibility? That is a question that will have to be referred to our Prime Minister and perhaps the Minister of Defense. I think it is very important to protect non-combatant civilians, women, children, elderly people. These are sadly the same people that were butchered by Hamas terrorists inside Gaza. We have women, children, babies, disabled people, elderly people, and also men that were massacred in their homes. And I think that caring for civilians is very important, but let's keep in mind that the civilians who were the target here were Israeli civilians in their homes. Babies in their beds were murdered by Hamas. Those are the civilians that I think should have the care and protection and attention of the world. Muito bem. Ele afirmou que essa é uma pergunta que a gente vai ter que fazer para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que obviamente as populações civis são uma preocupação, mas que é importante não esquecer que os civis que foram atacados, as crianças e bebês e mulheres que foram atacados, são os israelenses. E seria com estes, de novo, palavras do porta-voz do Exército de Israel, que o mundo deveria estar se preocupando e tendo como prioridade nesse instante. A comunidade internacional ela tem falado bastante sobre a implementação de corredores humanitários, né, para a saída de algumas pessoas, mas para a entrada também de insumos, de medicamentos. Existe algum tipo de planejamento por parte dele nesse sentido? Okay. Is creating an humanitarian corridor a possibility before invasion? We'll have to see about that. It is definitely something that the IDF is aware of and thinking. We are always mindful of the humanitarian situation wherever we are fighting. We operate according to the law of armed conflict, and we will see how the situation unfolds. I wouldn't want to speculate on how things are going to develop. And I can take one last question before I have to go to another interview. Sure, no problem. Eu resumi aqui a pergunta da Carla, a questão do corredor humanitário, perguntei se essa era uma possibilidade, e basicamente o que ele disse foi, veremos. Né? Desenvolveu um pouquinho mais a resposta, mas não disse nem que sim, nem que não. Okay, one last question. Is Israel going to allow the flow of people by Egypt for civilian population of Gaza? At this stage, I don't have an answer about that. That is, again, government level to be decided between Israel and Egypt and perhaps other institutions. I don't have any information about it. I can only reiterate that our focus is Hamas and their military capabilities. And it is sad and difficult that Hamas is holding all of those Gazan civilians as their human shields. We are not trying to harm the civilians. We are fighting against Hamas. And again, to put all of this conversation into context, Hamas started this war and they have killed our civilians in their homes, in their beds. What we are doing is defending ourselves against that attack. And by the way, as we are bombing Gaza, they continue to try to attack Israel by rockets and also by infiltrating. So the fight is ongoing, and it is a war where we are defending ourselves against Hamas aggression. Thank you. Mais uma vez, thank you very much. You have a good day. Thank you. Bom, só para traduzir aqui a última resposta, ele disse que essa é uma pergunta também a ser feita a nível governamental, que não depende dele uma decisão sobre uma eventual saída pelo Egito, que a preocupação, repetiu mais uma vez, né, que a preocupação existe uma preocupação de Israel com as populações civis, que se essas populações forem usadas como escudo humano pelo Hamas, Israel tentará não ferir essas pessoas, mas atacará o Hamas. E lembrou que é importante que a gente tenha toda essa discussão dentro de um contexto, o contexto de que Israel foi atacado, de que Israel foi alvo de uma operação terrorista
do Hamas, que foram as crianças e os civis israelenses que acordaram com uma bala na cabeça ou sob a mira de uma arma, e que Israel vai responder à agressão que sofreu. Nós conversamos, para você que chegou aqui no meio da conversa, com o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Jonathan Conversa, que, enfim, dedicou um bom tempo, né, para responder as perguntas, aos questionamentos que a gente tenha. Tem muita coisa que ele não podia dizer, mas saíram palavras relevantes dali, né? A gente entendeu o foco. Claro que a Sem operação, que a resposta de Israel vai ser massiva e que será uma longa, dolorosa e sangrenta guerra. Aliás, palavras dele próprio, né? Exatamente assim, né? Eu achei um pouco perturbadora a resposta com relação aos reféns e às informações dos reféns, que é um compilado de tudo, né? Do que os governos mandam para Israel, informações de inteligência, são dados cruzados, na verdade, né? Então a gente ainda não tem, existe, claro, esse levantamento que foi passado por Israel, mas para mim ficou claro que não há a informação 100% confirmada. Ontem mesmo nós conversávamos nesse horário com o tio de uma garota que está desaparecida, a Celeste, de 24 anos, e ele descreveu exatamente essa situação, né? Ela estava em uma dessas comunidades, o Hamas, né, esses terroristas entraram na comunidade, mataram uma boa parte que não conseguiu se esconder em bunkers, e ela conseguiu se esconder por um tempo, né, por algumas horas, ou 20 horas, foram muitas horas, com o namorado, mas infelizmente desapareceu, e segundo o tio, a esperança dele está apoiada ali no fato de não haver sangue na casa e nesse bunker. Então ela é uma dessas desaparecidas, né? A Celeste, não se tem notícia dela. Isso para mim foi um pouco perturbador, sabe? Aliás, tudo é muito perturbador. Tudo nisso é muito perturbador, perturbador, sem dúvida. Era uma resposta que talvez a gente esperasse, uma resposta mais direta, né? Mais assertiva, do tipo, há uma lista, os nomes são esses, mas infelizmente não é isso. É uma guerra, né? Como ele ressaltou diversas vezes. Ele repetiu várias vezes e por várias vezes falou sobre o direito de Israel de se defender, ainda que isso tenha um custo altíssimo. E é o que a gente está vendo acontecer já, né?